Não importa se você é um gestor ou se você trabalha na área comercial da empresa em que você está, é importante você ter a prática e a rotina de avaliar a eficiência do atendimento. Porque toda vez que você avalia a eficiência do seu atendimento, você está avaliando o desempenho da equipe que está atendendo aqueles leads, você corrige gargalos da sua operação e você melhora a satisfação do seu cliente. Eu costumo sempre dizer que quem não mede não gerencia. Se você não tem uma prática e o costume de sentar com a sua equipe e olhar para os indicadores que realmente que são necessários de você olhar, né? Que realmente vão gerar um impacto, uma diferença caso você mexa o pauzinho ali, você está deixando o barco ir para onde ele quer. Então, um bom gestor, uma boa pessoa que trabalha num time comercial, ela vai ter, ou obviamente se ela não for uma gestora, um autogerenciamento ali do seu atendimento, ou se você for um gestor, você vai estar avaliando o desempenho da sua equipe, medindo a eficiência do atendimento. Então, medir a eficiência é fundamental para você crescer como profissional e crescer também o desempenho da sua equipe. E como é que você faz para medir a eficiência do seu atendimento? A primeira coisa, você vai definir o que a gente chama de KPI, né? Ou KPI, como você quiser chamar aí. O KPI nada mais é do que a métrica mais importante para a sua estratégia de atendimento de leads. Então, o que é o mais importante para você hoje? Quando a gente fala de atendimento de lead, o que você espera que o seu pré-vendedor ou a pessoa que recebe esses leads faça quando ele recebe esse lead? É de repente um agendamento de uma reunião? É uma reunião presencial? É uma visita? Você vai entender qual é o principal objetivo que você tem com os leads que você recebe. Não me venha falar que o objetivo é fazer venda, porque quem faz venda é vendedor. A agência está aqui para gerar demanda qualificada. Você precisa gerar essa demanda, qualificar essa demanda e jogar a bola para o seu vendedor vender. Aqui, quando a gente fala de atendimento de leads, o que você precisa entender é, antes da venda, qual é o processo que eu tenho, que dentro do meu processo comercial, qual que é a etapa que eu tenho antes da etapa da venda em si. É um agendamento de uma reunião? É uma visita? Então, o seu KPI, né, o seu indicador mais importante aí do seu processo de atendimento dos leads, vai ser necessariamente o que você precisa avaliar como o mais importante da sua eficiência, do seu atendimento, tá? Porém, você não pode olhar só para isso. Você precisa olhar, além de olhar para esses números, número de agendamento que você faz, número de reuniões, número de visitas, você precisa olhar para as métricas que complementam e que impactam no seu resultado principal. Vamos dar alguns exemplos aqui? Seu tempo de resposta. Então, em quanto tempo seu time está atendendo os leads? Quanto tempo? Se eu te perguntar isso, você sabe hoje? Em quanto tempo seu vendedor atende um lead? Você não sabe, você deveria saber. Taxa de leads atendidos. Dos leads que você recebe, quantos deles de fato receberam um atendimento, um primeiro contato? Pô, se eu gero 100 leads por mês para você e você atende só 70, cara, esses 30 que você não atendeu, poderia sair 3, 4 vendas. E aí no seu desânimo de falar, mas eu atendi 70 leads e esses 70 leads eram desqualificados. Você deixa de atender 30 leads que dentro desses 30 poderia ter 10 clientes em potencial e você perde vendas. Então a sua taxa de lead atendido também é muito importante. E essa aqui, meu amigo, a meta sua é 100%. 100% dos leads que você recebe você tem que atender. Não dá para ficar sem atender lead, tá? Outra coisa, taxa de cadência. A gente falou em aulas anteriores sobre cadência de contatos. Então dos leads que você recebeu, aliás, dos leads que você fez o atendimento inicial, quantos deles receberam pelo menos mais de um contato da cadência? Pô, Vitor, eu atendi 75 leads, mas eu só fiz um contato com esses 75. Tudo errado também. Você precisaria ter feito a cadência, porque é a cadência que vai garantir com que você extraia o máximo de leads qualificados da sua base de leads, do seu pipeline de vendas, ok? Outra métrica que você precisa avaliar é a conversão de leads. Então, dos leads gerados pelo marketing, quantos deles você teve uma conversão em agendamento, em reunião, em visita? E aí não tem como eu te falar aqui qual que é a sua porcentagem ideal. Porque a porcentagem que você vai ter aqui vai depender muito do seu esforço comercial, da sua estrutura de vendas, do produto que você vende, do seu mercado. Então, o que eu aconselho você fazer? Dá uma pesquisada em benchmark. Benchmark de mercado. Você precisa saber quantos por cento em média o seu mercado converte dos leads gerados para agendamento, para reunião, para visita, para etapa prévia da venda, ok? Então, sabendo isso, você consegue cobrar mais a agência.
Uma vez que você sabe que você deveria estar convertendo 10% dos leads que você recebe em agendamento, reunião, visita, lembra que eu falei em aulas anteriores que numa média o mercado trabalha com uma conversão de 10% para SQL, que é lead qualificado para vendas. Só que isso vai de caso para caso. Tem mercados que podem ser 5%, mercados que podem ser 30%. Numa média de mercado é isso que eu falei, 10%, que é o que a gente encontra na internet aí, em sites, em portais. Você vai trabalhar com uma média de 10%. Mas eu aconselho que você faça uma pesquisa para identificar dentro do seu mercado qual que é uma taxa aceitável de leads que o marketing está gerando para agendamentos, reuniões, visitas, para aquele evento, né, para aquela etapa prévia da venda. Beleza? E uma outra métrica que você pode avaliar também é o volume de tarefas realizadas pelo pré-vendedor, pelo SDR, seja lá quem estiver atendendo os seus leads. Se esse pré-vendedor está coçando durante o dia, então das duas uma, ou ele não está fazendo o trabalho que ele deveria estar fazendo, ou ele precisa de mais leads. Ou não está fazendo o que precisaria fazer. E aí o que é que você vai fazer? Cara, se o seu pré-vendedor está com tempo sobrando, pega a lista de lead que você já gerou e bota na mão dele. Fala, cara, vamos prospectar essa lista. Vamos trabalhar com esses leads que já foram gerados no passado, mas que não converteram. E a gente vai falar disso também em outras aulas. Então, veja bem, essas são as métricas, algumas das métricas que você precisa avaliar constantemente, frequentemente, para entender como é que está a eficiência do seu atendimento, tá? Ferramentas que você deve usar, né? Aliás, não ferramentas que você deve usar, mas você deve usar ferramentas para avaliar isso. Porque fica muito difícil você fazer isso via planilha. Ah, Vitor, mas eu não tenho CRM. Cara, tem CRMs gratuitos no mercado, já cansei de falar isso. Usa um CRM, qualquer CRM. Olha o que faz mais sentido para a sua operação, para o tipo de produto que você vende. Implementa um CRM na sua operação. Vai te trazer muito mais números, dados concretos e vai ficar muito mais fácil para você fazer um gerenciamento, uma gestão de dados do atendimento de leads, ok? Você vai ter números muito mais concretos para você avaliar. E por último, converse com a sua equipe. Peça para eles trazerem em reuniões semanais que você for fazer, dados que ajudem a avaliar esses indicadores. Galera, vamos lá. Isso aqui é uma coisa que você precisa ter, tá? Você vai passar isso para a sua equipe. Dos leads que recebemos, quantos conversamos? Dos que conversamos, quantos avançaram no processo? Dos que não avançaram no processo, os que não avançaram, por que não avançaram? Tá? Isso aqui é uma coisa que você precisa fazer semanalmente. Você precisa ter esses dados. Faça reuniões periódicas para avaliar isso aqui com a sua equipe. Se você não tiver isso, você vai estar trabalhando no escuro. Não adianta você vir para a agência depois e falar assim, viu, os leads estão desqualificados. Tá, mas quantos por cento está desqualificado? Quantos por cento estão qualificados? Como que é o benchmark de mercado do seu mercado? Será que a gente está abaixo ou será que a gente está acima? Se você não controlar isso, não tem como a gente controlar. Porque não somos nós que atendemos os leads que a gente gera. É você com o seu time aí que está atendendo essa demanda que a gente está gerando. Então, nós não temos problema nenhum em você vir, por exemplo, com a informação de que 100% dos leads que a gente gerou não avançaram no processo. Porque daí o que a gente vai fazer? A gente vai se mexer aqui para buscar novas estratégias, novas formas de se comunicar, novas segmentações, novos canais para anunciar, para tentar gerar um lead mais qualificado para a sua equipe. Mas se você não trouxer essa informação, se a sua equipe não compilar esses dados e trouxer isso para a gente, não tem como a gente saber. Aí fica impossível a gente otimizar para gerar um resultado mais eficiente para você, tá? E por último, transforme dados em ações. Estabeleça novas metas e recompense a equipe. Sempre que você for percebendo que, a minha taxa de agendamento, por exemplo, está em 10%, bota a meta para 15%, bota a meta para 20% e dá uma recompensa se a equipe alcançar, um bônus, algo do tipo que recompense o atingimento da meta. Sempre olhando para os números, você vai ter condições de melhorar o seu processo, trazer mais eficiência e fazer com que a sua equipe seja melhor recompensada. Porque uma vez que você entende em que pé que você está e você sabe onde você quer chegar, você traz a ideia para a equipe e fala, galera, vamos lá. Se a gente conseguir chegar lá, a gente vai pagar X bonificação. A gente vai fazer tal recompensa. A gente vai fazer tal coisa. Então, se você não mede isso, fica impossível você fazer até mesmo a sua equipe desenvolver mais. Fica impossível você crescer aí a motivação da sua equipe e gerar resultados cada vez melhores, ok?
Então, medir a eficiência do seu atendimento é fundamental, espero que você tenha entendido. Faça isso a partir de agora que você vai ver como é que seus resultados vão melhorar da água para o vinho. Qualquer dúvida, é só mandar aí. Valeu e até a próxima aula.